Vamos considerar que temos um prisma com esta secção. Com esta secção de área A, esta é a área da secção, e com eixos x, y. Por exemplo, isto tem eixos x e temos aqui o eixo y da secção. E temos aqui o ponto O da secção. Esta secção tem três formas possíveis de rotação, de entrar em rotação. A secção pode rodar em torno do eixo x, também pode rodar em torno do eixo, aliás, aqui é x, aqui em cima é o eixo y. Aqui y, ok. Certo? Pode rodar em torno do eixo x, pode rodar em torno do eixo y e também pode rodar em torno do ponto O. Pode rotacionar desta forma. Ou seja, em torno do eixo y. A secção pode passar a fazer este movimento, pode fazer isto, a secção pode rodar desta forma, em torno do eixo y, que ficar o eixo x, pode fazer essa forma de rotação, ou pode rodar em torno do eixo x, pode vir a fazer isto, se temos este eixo y, eixo x, e pode vir a fazer isto, passar aqui em torno do y, depois faz isto, pode rodar em forma disto. Nesse caso, faria esta rotação aqui, seria o ângulo que formaria, e aqui em torno do y formaria algum ângulo aqui em relação ao eixo x. E também pode rodar em torno do ponto O, pode fazer isto, tendo aqui o eixo y e aqui o eixo x, pode rodar desta forma. Neste caso, nesse caso ficará inclinado, a secção, pode vir a inclinar. Tem estas três formas possíveis de a secção vir a rodar. Nesse caso aqui, em torno do ponto O, seria a torção, e em torno do eixo XY seria a flexão. Então, como é que se pode... Existe uma forma matemática, um conceito, uma definição matemática de como medir a dificuldade com que uma secção pode rodar em relação a um certo eixo. Agora, essa definição é chamada de momento de inércia. Momento de inércia de área ou momento de inércia de secção. Que por definição matemática é dada por definição matemática, a inércia em relação a um certo eixo, de modo geral, é igual ao integral da distância ao eixo ao quadrado, ou seja, este D aqui, de forma geral, é a distância ao eixo que queremos medir. Nesse caso, se queremos medir a inércia em relação ao eixo x, será a distância ao eixo x, ao eixo que o ponto faz em relação ao eixo x, vezes a área diferencial, vezes a derivada da área, ou seja, o ponto infinitesimal de área. Então, esse D aqui será a distância que este ponto infinitesimal de área faz com o eixo x. Ou se estivermos a medir a inércia em relação ao eixo y, seria o ponto infinitesimal, o ponto em que aliás, a distância que este ponto infinitesimal de área faz com o eixo y. E se formos a falar a medir a inércia em relação ao ponto O, seria, nesse caso aqui, não seria a distância que o ponto infinitesimal faz com o ponto O. Vou representar aqui a secção, por exemplo, para ficar mais claro. Vamos supor que aí temos esta secção.
no plano, em vez de ser em 3D como representei aqui, nesse caso aqui no plano. Como é que isto seria? Temos aqui os eixos em 2 dimensões. Temos aqui o eixo Y, aqui teremos o eixo X, e aqui teremos o ponto O. Vamos supor que temos aqui o ponto infinitesimal de área, que está aqui representado na fórmula. O ponto infinitesimal de área seria qual? Poderia estar aqui. Este seria o ponto infinitesimal. Este seria dA, o ponto infinitesimal de área. Enquanto isto aqui seria a área total da secção. Então, as distâncias, como é que seriam medidas? As distâncias seriam, por exemplo, aqui seria a distância. Esta seria a distância x, que seria a distância em relação que seria x, que seria a distância em relação ao eixo y. Aqui seria a distância y, que seria a distância y, que seria a distância em relação a distância do ponto infinitesimal de área em relação ao eixo x, mede-se em y, conforme o eixo y. E a distância que o ponto faz, que o ponto infinitesimal de área faz em relação ao eixo y, mede-se no eixo x. Nesse caso, a distância é x. Então, vamos supor que queremos medir queremos adaptar esta fórmula. Vamos adaptar estas fórmulas em relação a cada eixo, em relação aos eixos que queremos medir a inércia. Nesse caso, a inércia em relação vamos supor que a inércia em relação ao eixo x seria, a inércia em relação ao eixo x seria igual ao integral em torno de área, aqui também falta representar aqui a área, em torno de área, seria igual à distância, o nosso D aqui, para a inércia em x, o nosso D, ou seja, a distância distância que o ponto faz com o eixo x, qual é? É o y. É o nosso y. A distância que o ponto faz em relação ao eixo x é o y. Nesse caso, o y ao quadrado, vezes o ponto infinitesimal, a distância da área. E em relação à inércia no eixo y, em relação ao eixo y, será igual ao integral da área, ao integral em torno da área, da distância que o ponto infinitesimal faz com o eixo y. Qual é a distância que o ponto infinitesimal faz com o eixo y? É x. Esta distância mede-se na direção x. Então, x ao quadrado vezes o ponto infinitesimal da área. Seria esta integral que teremos que fazer para o eixo y, em relação ao eixo y. Isso nos daria a inércia em relação ao eixo y. Agora, como é que se mediria, por exemplo, a rotação, a inércia em relação à rotação no ponto O? Como é que se poderia medir isso? Em relação ao ponto O, aqui falta representar a distância. Em relação ao ponto O, a distância do ponto é esta, que se pode ser representada por R. Esta é a distância que isso poderia fazer, pode ser representada no ponto R. Só vou apagar ali em cima para escrever como poderia ser. Por exemplo, então, se formos a medir a inércia em relação ao ponto O, a rotação no ponto O, nesse caso, representa-se aqui por O, seria igual a R ao quadrado, que é a nossa distância aqui, conforme a forma geral, aliás, o integral em torno de área do R ao quadrado, que é a distância, ou pode ser chamado de raio, porque
como trata-se de rotação, então é um raio. É um raio de rotação. É um raio de rotação vezes o diferencial de área. Mas pelo teorema de Pitágoras, podemos ver aqui que o R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isto é igual, este momento de inércia será igual ao integral de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a área, ponto infinitesimal da área. Isto, momento de inércia em relação ao ponto O, será igual ao integral de x ao quadrado d de A mais, isso aqui tudo em torno de área, mais o integral do y ao quadrado vezes o ponto infinitesimal de área. Agora, se formos já ver aqui, isto aqui, esta primeira parcela aqui é a inércia em torno do eixo y, enquanto aqui é a inércia em torno em torno do eixo x. Como podemos ver aqui, isto aqui, x, a inércia em torno do eixo x é y ao quadrado vezes o ponto infinitesimal de área, que é esta parcela aqui. E a inércia em y é a integral em torno da área de x ao quadrado vezes a diferencial de área, que é esta primeira parcela. Então, este momento em torno do eixo O será igual à inércia em y mais a inércia em x. Então, por definição, o momento em relação ao ponto O, nesse caso que seria a rotação em torno de um ponto, chama-se momento polar de inércia. Então, o momento polar de inércia é igual, momento polar de inércia, ou de um ponto, o momento polar de inércia é igual ao somatório das inércias, dos momentos de inércia em relação aos eixos perpendiculares àquele ponto. É igual ao somatório das inércias dos eixos perpendiculares. Que nesse caso aqui os eixos perpendiculares são o eixo x, y. Então, o somatório destes eixos perpendiculares em relação a das inércias deste ponto em relação a estes dois eixos perpendiculares é igual, este somatório é igual ao momento polar de inércia, que é em relação a este ponto O. A rotação em relação ao ponto O é dada pelo somatório do momento de inércia em relação para o eixo Y e momento de inércia em relação ao eixo X. O somatório disto tudo é um momento polar de inércia. Então, o que significa isto? O que mede o momento de inércia? O momento de inércia mede a dificuldade com que essa rotação pode ser feita. Quanto maior o momento de inércia, mais difícil é rodar o objeto. Torna-se mais difícil rodar o objeto. Por exemplo, se o momento de inércia em relação ao eixo X for maior que o momento de inércia em relação ao eixo Y, significa que é mais difícil, é mais fácil rotacionar a secção em torno do eixo Y do que em torno do eixo X. Isso mede mais no âmbito da engenharia civil ou engenharia mecânica, ou qualquer engenharia que utilize análise estrutural, que utilize materiais, né? Mede mais a resistência à flexão. É mais difícil na secção, no eixo em que no eixo com maior momento de inércia, é mais difícil rotacionar a secção, né? É mais difícil fletir a secção ou fletir o material em torno daquele eixo. Por exemplo, aqui temos aqui uma figura que ilustra bem isto. Por exemplo, aqui no caso 1, esta secção, no caso 1, temos duas secções. Vou representar aqui, não sei se dá para escrever, mas vou tentar. Nesta secção aqui, temos aqui, por exemplo, aqui poderia ser o eixo X da secção, e aqui, este aqui poderia ser o eixo
Esse seria o eixo Y da secção, conforme aqui está representado, né? Por exemplo. Conforme aqui está representado aqui os eixos da secção. Então aqui este poderia ser o eixo X, aqui seria o eixo Y para cima. Seria o eixo Y, XY, aqui seria o nosso Y. Ou seja, nesse caso aqui, no caso 1, a secção quase não flete, não faz nenhum, praticamente não faz nenhum arco, mas embora faça, mas é um arco assim muito pequeno. Quase não se deforma, a estrutura. Por quê? Porque o momento de inércia em relação ao X é maior nesta secção, mas aqui aliás, em relação, aqui este é o eixo X, este é o eixo Y, aqui seria o eixo X, certo? Aqui seria o eixo Y. Está mais representado. Ok. Então aqui se teremos o eixo X, teremos o eixo Y. Aqui na flete, porque nesse caso aqui, o momento de inércia no eixo X é maior que o momento de inércia no eixo Y, porque no eixo X a viga quase não está a fletir, não sofre nenhum arco, enquanto em relação ao eixo Y já sofre arco, porque tem menos resistência à flexão. Quanto menor o momento de inércia, menor a resistência à flexão. Então, essa é a importância da medição do momento de inércia, porque com isso conseguimos medir o quão difícil é rotacionar a estrutura em torno daquele eixo. Por exemplo, em relação ao ponto O, como seria? O ponto O mede mais, ou seja, o momento polar de inércia mede mais a resistência à rotação. Por exemplo, aqui, nesse caso, se fosse aqui, o prisma, aqui seria o ponto O, nesse caso aqui o X, aqui teremos aqui o Y. Nesse caso aqui, a inércia, né, em relação ao ponto O, que seria a rotação neste sentido, a rotação em torno deste ponto, seria a resistência à torção do objeto. Quanto maior o momento polar de inércia, maior a sua resistência à torção. Quanto menor a inércia também, quanto menor a inércia, menor é a sua resistência. Por exemplo, aqui vamos supor que vamos supor que temos um objeto aqui de secção, um prisma de secção variável, por exemplo. Um prisma de secção variável que faria isto, por exemplo, seria esta área, que faria um objeto de secção variável, não um prisma, mas aqui. Então, vamos supor que ao rotacionar este objeto, a primeira parte a se deformar será aqui, esta parte aqui com menor secção. Se fôssemos rotacionar este objeto assim, se fôssemos rotacionar assim, se fôssemos distorcer, a primeira parte, o ponto menos resistência seria aqui, de menor área, o ponto de menor área, em que a secção tem menor área. Então aqui seria a primeira parte a se deformar e o material entraria em ruptura neste ponto, no ponto de menor inércia, de menor momento polar de inércia, porque não resiste menos à torção neste ponto, porque tem menor área. Este é mais ou menos isto que é mais ou menos esta ideia de momento de inércia. Agora, além dos momentos de inércia, existe o conceito de produto de inércia. O produto de inércia é dado em relação a dois eixos, por exemplo. Como que seria? Qual seria a forma, considerando a nossa secção anterior? Considerando a nossa secção anterior, aqui em que temos X e que temos Y, o produto de inércia é dado em relação a dois eixos, nesse caso seria um produto de inércia em relação a X
aos eixos x, y, é igual ao integral em torno de área de x vezes y vezes o diferencial de área. O que isso mede? O produto de inércia mede a antissimetria, de forma geral, mede a antissimetria de distribuição de área de uma secção. Em outras palavras, mede o equilíbrio de distribuição de área. Por exemplo, se no caso de... Em outras palavras, seria o que? Será mais ou menos mede a questão de diferença. Não a diferença em termos de área, mas em termos de momentos, né, de inércia. Vamos supor que isto aqui mede, por exemplo, 2, e aqui temos um eixo que passa a 1 metro daqui, por exemplo, passa aqui a 1 metro, este eixo, mas passa aqui por aqui a 1 metro. Então, o produto de inércia em relação a estes dois eixos, vamos supor aqui seja o eixo, por exemplo, x, aqui seja y, por exemplo. O momento de inércia, ou em relação a estes dois eixos aqui, o momento de inércia, o produto de inércia mediria a diferença de distribuição dessa área, por exemplo. Esta diferença de distribuição de área. Nesse caso, o momento de inércia poderia ser, por exemplo, seria o que? Seria diferente de zero, mas se for no eixo central, então, quando o momento de inércia quando o eixo é um eixo central, ou o eixo de simetria, por exemplo, vamos supor que temos esta figura assim. Temos esta figura, e aqui passa um eixo de simetria. Aqui não está bem representado para ser mais simétrico. Vamos supor que temos aqui esta figura. Com este eixo, vamos considerar que seja simétrico. Este ponto aqui passa na metade disto. Temos aqui um eixo x que passa nesta metade desta figura. E aqui o produto nesse caso aqui, quando o eixo é um eixo de simetria, quando se calcula o produto de inércia no eixo de simetria, o produto de inércia vai dar zero, porque a diferença de área nos dois lados, nas duas extremidades, aliás, a área nas duas extremidades é igual, as áreas nas duas extremidades são iguais, ou seja, acima do eixo x vou sombrear, e abaixo do eixo x vou deixar assim. Então, a área sombreada, nesse caso a área sombreada é igual à área em branco, nesse caso, ou seja, a área de cima é igual a esta área de baixo. Nesse caso aqui, o produto de inércia neste eixo seria diferente é igual a zero, porque estas duas áreas são iguais, são iguais, porque não há nenhuma diferença de área. Essa é a ideia do produto de inércia. É mais ou menos essa. No eixo de simetria, o produto de inércia é sempre igual a zero, porque não há diferença de áreas nos dois lados do eixo. Mas aqui no caso desta figura aqui sombreada, nesse caso aqui, essa parte sombreada, por exemplo, o produto de inércia neste eixo, no eixo x, em relação ao eixo x, nesse caso aqui seria diferente de zero. Será diferente de zero porque esta área sombreada é menor que esta área não sombreada. Então, por causa dessa diferença, o produto de inércia seria diferente de zero. Não seria igual a zero, como acontece nesse caso aqui, no caso de eixos de simetria, que seria diferente de zero. Agora, no eixo de simetria é sempre igual a zero. Agora, vamos ver como é que podemos calcular o momento de inércia para figuras conhecidas. Por exemplo, vamos começar com um retângulo, por exemplo. Para um retângulo, vamos supor que temos aqui um retângulo. Vamos supor que temos aqui um retângulo. Temos um retângulo. Temos aqui o eixo x, temos aqui o eixo y. E temos aqui este retângulo tem a altura h.
altura H e o lado é B. E vamos considerar aqui, por exemplo, no primeiro caso, vamos supor que queremos calcular a inércia em relação ao eixo X. Vamos considerar aqui uma área infinitesimal. Vamos considerar uma área aqui infinitesimal. Nesse caso, aqui esta área aqui este é o isto Y. Então, esta área infinitesimal aqui esta distância infinitesimal é dy. Esta área infinitesimal. Então, aqui embaixo, na extremidade, por exemplo, aqui abaixo do eixo Y, o valor é menos h sobre 2, e aqui em cima o valor é h sobre 2, que temos. Então, vamos supor que queremos calcular a inércia em relação ao eixo X. Então, a inércia em relação ao eixo X é igual ao integral em torno da área do x, do y ao quadrado, vezes o diferencial da área. Então, como é que vamos determinar esta área? Esta área diferencial dA é igual a B, ou seja, aqui esta área infinitesimal, esta área aqui sombreada, que é B vezes dy, ou seja, que é esta distância infinitesimal, ou seja, largura, comprimento vezes largura. O comprimento é b e a largura é dy, que é a distância infinitesimal. Então, esta equação fica, a inércia será igual a y ao quadrado vezes b vezes dy. Nesse caso aqui, integral, né? Integral, nesse caso aqui, estamos a integrar em torno do eixo, ou seja, como aqui tem dy, então será integral em torno do y. Então, em torno de y, os valores aqui extremos são quais? São menos h sobre 2 e h sobre 2. Agora, fazendo aqui o integral, isto fica, a inércia em relação ao eixo x fica igual a, fazendo aqui a integração, fica aqui y ao cubo vezes b sobre 3 sobre 3, isto em torno de h, aliás, isto aqui só aqui em cima é simplesmente h sobre 2, então de menos h sobre 2. E depois aqui a inércia em relação a x será igual a quanto? Será igual a, substituindo aqui o valor do y, que é h sobre 2 e menos h sobre 2, fica igual a menos h sobre 2 ao cubo vezes b sobre 3. Olha aqui, isto aqui é positivo, no primeiro ponto fica positivo, que não é menos h, é simplesmente h sobre 2, menos, eu não tenho espaço, que eu vou escrever na outra página, Agora continuando com a equação. Ele deu inércia, a inércia será igual a inércia em relação ao x, em torno do x, ficou igual a y ao cubo vezes b sobre 3. Isto h sobre 2, aqui menos h sobre 2. Então, substituindo os valores, fica inércia em x
fica igual a, substituindo o y por h sobre 2, fica h sobre 2 ao cubo vezes b sobre 3 menos h sobre 2, que é este aqui de baixo, isto ao cubo vezes b sobre 3. Isto é igual a h sobre 2 sobre 2 ao cubo é igual a h ao cubo sobre 8 vezes b sobre 3 menos h sobre 2 sobre 8 h ao cubo sobre 8 vezes b sobre 3. Aqui temos 3, como se tivesse 1, é como se tivesse 1. Então isto tudo está a multiplicar. Essa parte aqui 3 multiplica por 8 e 3 aqui multiplica por 8. Então fica tudo igual a... Isso fica 24. Então nesse caso aqui, a inércia em relação ao x será igual a h ao cubo vezes b sobre 24 menos, aqui, nesse caso aqui, isto aqui é negativo, fica menos h ao cubo sobre h ao cubo vezes b sobre 24. Isto menos vezes menos fica positivo, então isto fica positivo, então somando estes dois positivos fica 2 vezes h ao cubo vezes b sobre 24. Simplificando, isto fica h ao cubo sobre b sobre 12. H ao cubo, aliás, h ao cubo vezes b sobre 12. Então esta é a fórmula do momento de inércia em relação ao eixo x. Agora, em relação ao eixo y, nesse caso aqui, a altura é que fica ao cubo. Então, de forma análoga, em relação ao eixo y, com o mesmo procedimento também podemos, com o mesmo procedimento ou mesmo de forma análoga, podemos dizer que em relação ao eixo y, que nesse caso aqui, em relação ao eixo y, a nossa altura aqui, por exemplo, nessa forma aqui, podemos observar que nessa forma podemos observar que a altura é que fica ao cubo e a base é a altura ao cubo vezes a base sobre 12. Então, de forma análoga, em relação ao eixo y, nesse caso aqui, por exemplo, será que aqui temos aqui a nossa secção. Temos a nossa secção aqui x e temos y. Então a nossa área aqui, nesse caso, a área infinitesimal passaria a estar assim. E aqui o nosso b passaria a ser a nossa altura. O b passaria a ser a altura e o h passaria a ser a base. Então, de forma análoga, a inércia em relação ao eixo y será igual a b ao cubo, porque a altura que fica ao cubo, vezes a base, que é o h sobre 12. Porque se fizermos também com aqueles procedimentos, também chegaremos a esse resultado. É mais ou menos dessa forma que se calcula a inércia, calculam-se os momentos de inércia para secções retangulares. Pode-se desenvolver fórmulas, há fórmulas existem valores tabelados para a fórmula para várias figuras conhecidas como triângulos, semicírculos, círculos. Tem muitas fórmulas já calculadas com esses procedimentos de integração e com valores já estudados, e colocaram-se em tabela. É só consultar e ver, para calcular diretamente sem precisar dar esses todos os movimentos. Esta era só uma demonstração de como se faz o cálculo de momento de inércia de uma secção retangular por integração. É mais ou menos isso. Então, já o momento polar de inércia seria só somar
os momentos de inércia em Y e o momento de inércia em X. Então, somando isso, já teremos o momento polar de inércia.